Olá, um excelente dia para você em nome do Senhor Jesus. Hoje, dia 15 de maio, chegamos na metade do mês e louvado seja Deus por essa data, louvado seja Deus por esse dia e que Deus possa aí te abençoar, sim, hoje, hein? Grandemente, poderosamente, tremendamente. Que a graça de Deus esteja sobre você. Lembrando que as lutas, elas até podem vir, né? As dificuldades, elas podem até bater a nossa porta. Mas o que fazemos? Nós continuamos olhando para Jesus. É isso que nós devemos fazer, mesmo quando a situação parece ser difícil, mesmo quando os problemas parecem ser demais, né? Bastante, muito grande. A gente procura olhar para a palavra, a gente procura olhar para o Senhor, porque é nele que nós encontramos a verdadeira paz, é nele que nós encontramos a nossa verdadeira alegria. Ontem nós falávamos, né, sobre o ato de dividir, de compartilhar a palavra do Senhor, né, de compartilhar Cristo, de compartilhar Jesus. E eu continuo a insistir. Não seja egoísta. Faça como André. Ao ouvir falar de Jesus, ele logo se lembrou do seu irmão e dizendo, poxa, eu preciso falar para Simão. E a Bíblia diz que ele corre, né, para poder dar as boas novas a Simão, a contar ao seu irmão aquilo que ele tinha vivido, né, a experiência que ele tinha tido. Meu irmão, minha irmã, eu convido você nesse dia de hoje, nesta quinta-feira, a viver isso também, a compartilhar a graça de Deus, a compartilhar a misericórdia do Senhor para com a sua casa, com a sua família, né, para alguém, talvez Deus vai colocar no teu caminho. Compartilhe. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 7, verso de número 9, nós vamos ter, né, a história sendo contada por conta de uma situação, né, triste. A cidade de Samaria estava sendo cercada pelos inimigos. A Bíblia fala que eles estavam reféns dentro da sua própria cidade, a ponto de quem estava dentro não poder sair e, obviamente, quem estava fora não poder entrar. A Bíblia diz que o povo estava dentro, mesmo tendo dinheiro, não podia sair para comprar coisa fora, porque os inimigos estavam à porta da cidade. E os leprosos, né, que eram pessoas que, infelizmente, não podiam estar em sociedade, eles então eram colocados para fora por causa da sua imundícia, no caso, né? No caso do da sua doença, que era contagiosa e também era algo que a lei de Moisés determinava, né? Pelo próprio Deus dizia que este povo tinha que ser excluído, entre aspas, né? Eles tinham que ser separados até a sua purificação. Então eles estavam fora. A Bíblia diz que estes homens, né? Estes leprosos, eram 4, um conversando com o outro, dizia: se nós permanecermos aqui, certamente morreremos de fome. Se quisermos entrar na cidade, eles estão piores do que nós. Logo à frente, nós temos o arraial, né, dos sírios. Então, vamos lá, né, vamos lá procurar comida, vamos pedir para eles comida. O que custa? A gente já tá morto mesmo, se a gente ficar, a gente morre, se a gente for, a gente pode morrer do mesmo jeito, então vamos pelo menos morrer tentando. Eles foram. E a Bíblia diz que quando eles começaram a caminhar, passos lentos, a Bíblia diz que o Senhor fez com que lá no arraial dos inimigos se ouvisse vários passos, né, como se fossem muitos homens. E o povo, com medo, saiu correndo, deixando tudo para trás. E aí a Bíblia diz que quando eles chegam naquele lugar, eles então percebem que não há mais nada lá, todo mundo havia ido embora. E a Bíblia diz que eles então começam a pegar das coisas, a Bíblia diz que eles começam então a usufruir de tudo aquilo que havia ficado para trás, e eles começaram a se alegrar muito, se alegraram demais. Mas uma coisa que me chama a atenção é o que diz lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo de número 9, que diz: então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. E se calarmos, se nos calarmos, se esperarmos até a luz do dia, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Ela disse que quando eles perceberam que aquilo era algo muito bom que Deus estava dando a eles, eles estavam participando de um momento muito bacana, há muito tempo não se via tanta comida, há muito tempo não se via tanta riqueza, não se via tanta fartura. E a Bíblia diz que eles falam, né?
Esse é um dia de boas novas, esse é um dia de boas notícias. E se nos calarmos, ou seja, se formos egoístas e quisermos tudo para nós, se esperarmos até a luz do amanhã ou a luz do dia, algum mal pode nos sobreviver, eles podem voltar, os inimigos podem retornar e eles podem vir querer pegar tudo que é deles, né? Ao perceber que não tem ninguém atrás deles, eles então podem querer voltar, talvez até com força máxima. Então nós precisamos correr e anunciar estas boas novas lá na casa do rei. Olha que coisa interessante. A palavra diz que eles mesmo ali, vivendo algo que eles poderiam dizer, poxa, ninguém quis nos guardar, ninguém quis cuidar da gente, ninguém quis fazer nada por nós. E por que nós temos que fazer por alguém? E por que nós temos que fazer por alguma pessoa? Poxa, eles nos colocaram para fora, né? Mesmo que fosse mediante a lei, mesmo que aquilo tudo acontecesse porque eles estavam obedecendo a palavra, né? A ordem, o escrito da palavra, mas a Bíblia diz: eles não foram egoístas, eles souberam compartilhar. Meu irmão, minha irmã, eu chamo a sua atenção nesse dia. Aprenda a compartilhar, mas muito mais do que compartilhar coisas, muito mais do que compartilhar, né, algum bem, algum benefício, alguma coisa que você tem, é compartilhar a palavra, é compartilhar a Cristo. A palavra de Deus nos chama para compartilhar Jesus, a palavra nos chama para compartilhar aquilo que Deus está nos entregando. Meu irmão, minha irmã, seja esta pessoa que compartilha o bem, que compartilha as boas novas, que compartilha Jesus e creia, Ele há de se manifestar na tua vida para a glória de Deus. Eu quero orar por você hoje, abençoar a sua quinta-feira, mas guarda isso no seu coração. Compartilhe Jesus, compartilhe com as demais pessoas. Lembre-se que alguma vez, algum dia, alguém parou para falar de Jesus para você. Alguém orou por você, alguém apresentou a tua vida diante de Deus, alguém fez algo por você. Agora é a hora de você retribuir, de você dar, de você entregar isso para alguém. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho aqui, Senhor, diante de Ti nesta hora, apresentar esta vida em oração, apresentar este meu irmão, apresentar esta minha irmã e orar, meu Deus, em favor desta vida, desta pessoa. E Pai, eu te peço, nos ajude a compartilhar, nos ajude, meu Deus, a repartir o pão, nos ajude, meu Deus, a dar as boas novas, assim como aqueles homens, Deus, que vivendo aquele dia maravilhoso, não, meu Deus, guardaram apenas para si, eles não apenas se conteram, meu Deus, em viver aquilo sozinho, eles tiveram, meu Deus, no coração desejo de compartilhar. Pai, que esse seja o desejo do nosso coração, de dar, de compartilhar, de repartir, e que a graça do Senhor se manifeste sobre nós. Eu oro e eu peço a tua bênção sobre esta minha irmã, sobre este meu irmão, e eu peço, Pai, que grandes milagres o Senhor venha fazer em nossas vidas nesse dia de hoje, para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus, que o Senhor seja louvado através das nossas vidas, através das nossas ações, através das nossas atitudes e principalmente através do nosso compartilhar. Compartilhe. Deixa Deus usar você. Permita que o Espírito Santo, ele te guie, ele te dirija pelo caminho certo. Lembra o que nós comentamos, falávamos bastante no comecinho do mês? Quem são os filhos? Os filhos são aqueles que se deixam ser guiados por Deus. Permita você, minha irmã, meu irmão, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus hoje. Permita ele dirigir a sua vida, permita ele moldar você da forma que ele quer. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, nós não entendemos o trabalhar do Senhor, mas Deus ele está levantando pessoas no nosso tempo, na nossa geração, eu, você, para que possamos ser um canal, para que possamos ser algo, um instrumento nas mãos dele. Então, que hoje você seja guiado, dirigido, instruído pelo Senhor, em nome de Cristo. Estou ficando por aqui, mas que a graça de Deus fique com você aí, aonde você estiver, casa, trabalho, na escola, faculdade, a caminho de algum lugar, que a bênção de Deus, ela permaneça na tua vida. Que Deus te abençoe, uma excelente quinta-feira e tchau!